Durante o louvor, eu sinto de Deus que hoje é uma noite de comunhão com o Espírito Santo. Além da nossa aliança com Jesus, né? Hoje nós vamos reafirmar nossa aliança com o Mestre, que é a Santa Ceia. Mas eu sinto que é uma noite onde Deus nos dá a oportunidade de nós olharmos para dentro de nós mesmos e termos uma transformação interior. Porque nós fazemos o mal, nós somos mal. A gente pratica o mal, a gente pensa, a gente julga, a gente age errado. Nós somos falhos. E algumas vezes até falhamos uns com os outros. Falhamos com Deus. Graças a Deus que através de Jesus Cristo, a misericórdia de Deus ela se renova sobre nós todo dia. Porque mesmo nós errando, nós erramos todos os dias, e ainda assim Deus vem com a sua infinita misericórdia e nos perdoa, não é verdade? E por isso nós estamos aqui. Mas eu creio que chega uma fase, um momento da nossa vida que aquilo que a gente fazia tanto, a gente tem que deixar. Já não tem mais que praticar. Então se eu mentia, eu já não vou mentir mais. Se eu roubava, já não vou roubar mais. Mesmo que aquilo ainda tente me seduzir, mas eu não vou me render ao pecado. Por quê? Porque eu creio que Jesus pode transformar a minha vida. Amém? Não sei se você já ouviu uma frase assim, esse menino, essa menina, esse rapaz ou essa pessoa só tem um jeito, tem que nascer de novo. Quando as obras são muito ruins, né? Quando a pessoa vive uma vida muito má, com obras más, a gente ouve essa frase, esse não tem jeito, esse tem que nascer de novo. Aos olhos dos homens é uma loucura. É uma loucura. É impossível, na verdade, aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus é possível. Porque tudo aquilo que é loucura para os homens, Deus pode fazer. Tudo aquilo que é impossível para mim e para você, Deus pode fazer. Seja ele um milagre ou seja uma transformação interior na minha vida. Amém? E a história que nós vamos ver hoje é a história de Jesus e Nicodemos. E eu quero que você abra comigo, por favor, se você puder, em João capítulo 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Então vamos começar do 1. João capítulo 3. Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. E aqui a gente vai poder ver um pouco dessa transformação que nós podemos viver. João deixou aqui relatado para nós essa história e é um testemunho, né? Isso não é uma história inventada. Os evangelhos são testemunho de homens que viveram com Jesus e registraram cada momento que eles tiveram com Jesus. Não só momentos pessoais, mas momentos também que eles viram e presenciaram. E essa história que nós vamos ler agora, esse texto, esse testemunho é relatado por João, aquilo que Jesus fez e o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Fala assim, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe porque ele era um homem de autoridade, tá bom? A genealogia dele era uma genealogia de homens e mulheres de autoridade. Então ele era um príncipe, ele era um homem reconhecido entre os fariseus, uma autoridade. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que é mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí no versículo 9, Nicodemos fecha esse diálogo. E ele diz assim, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Ele pergunta para Jesus. Mestre, como pode ser tudo isso que o Senhor disse? Um mestre, um conhecedor das leis de Deus, um príncipe, uma autoridade, conhecedor, talvez fosse um inteligente, talvez tivesse um certo conhecimento, mas não chegava aos pés do conhecimento de Jesus Cristo. Aqui, quando ele reconhece que Jesus é o Senhor, fala, mestre, nós sabemos que você vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz e o que o Senhor fazia, o que Jesus fazia. Jesus fazia o cego enxergar, Jesus fazia o paralítico andar, Jesus fazia o morto ressuscitar, fazia não, né? Jesus faz, mas na condição ali fazia, por isso ele diz, nós sabemos que o Senhor faz. Os milagres, as multiplicações, nós temos visto, não só ouvimos, mas nós temos visto. Então, somente um homem com Deus pode fazer todas essas coisas. E aí, ele diz no versículo 2, no finalzinho, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos entende o poder e a grandeza e a pequenez dele diante de Jesus Cristo. E aí Jesus diz para ele, no versículo 3, respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. E por que Jesus fala ver o reino de Deus? Porque aquilo que Nicodemos se baseava para entender a grandiosidade de Jesus, era aquilo que ele via. E o que ele via? O morto ressuscitar, o cego enxergar, ele via os sinais de Jesus. E Jesus traz uma confusão para ele e fala assim, Nicodemos, só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. Agora começa a pensar a cabeça desse homem como ficou. Porque para ele, aquilo que Jesus já estava fazendo, já era manifesto o poder de Deus na vida de Jesus Cristo. E Jesus fala, não, Nicodemos, para você ver o reino de Deus, ou seja, isso que você está vendo, não é ainda o reino de Deus, mas para que você veja o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E aí aquele conhecimento daquele homem, todo aquele pensamento que ele tinha começa a entrar em erupção. Nascer de novo, peraí. Vindo desse homem, vindo dessa pessoa que faz todos esses milagres, alguma coisa tem. Porque ele reconhece o poder e a grandeza de Jesus, ele sabe que Deus estava com Jesus. Então ele começa, eu imagino, né, ele começa a pensar, peraí, existe algo novo, nascer de novo. E aí no versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Com todo o seu conhecimento, ele começa a questionar Jesus. Porventura, versículo 4, na parte B, porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí vem a nossa pequenez. O que Nicodemos faz? Ele faz um raciocínio humano, óbvio, e impossível, claro. Um homem voltar para o ventre da mãe e nascer de novo, impossível. É impossível. Né? Até a saída já é um milagre, não é verdade, irmãs? Eu lembro que quando a Nicole nasceu, a Carla falou, meu Deus do céu, isso é um milagre, essa pessoinha dentro de mim. É um milagre, o parto é um milagre, o que Jesus faz, o nascimento, o gerar, isso é um milagre. Agora imagina um homem voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Se fosse fácil assim, né, como uma máquina do tempo, né? Peraí, deixa eu resolver os meus problemas. Mãe, vem cá, nasce de novo. Pronto, estou limpo, novo, vamos começar, do zero. Errei, volta para o ventre, nasce. Ia ser uma festa, né? Mas não, ele faz um raciocínio humano. Como pode um homem nascer?
peraí, se ele veio, então ele volta e nasce de novo? Não. Versículo 5, Jesus responde a pergunta dele? Não. Versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus coloca outra questão. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver, e se você não nascer da água e do Espírito, aí Jesus já coloca a matéria, para ver se ele começa a entender o que é o novo nascimento. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem entrar no reino de Deus. Eu me coloco no lugar de Nicodemos, irmãos, tete a tete com Jesus, sabendo quem ele era, o que ele fazia. Fala, mas o que esse homem está me dizendo? E por isso eu imagino que no versículo 9, com uma grande interrogação, Nicodemos fala, como pode ser isso? Como pode? Como pode um homem nascer de novo e ser uma nova pessoa? A transformação começa no meu interior. A transformação de Jesus Cristo começa no meu coração. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o primeiro passo de um novo nascimento é quando nós cremos em Jesus. Não conhecer Jesus, porque conhecer Jesus, todos aqui conhecem. Todos já ouviram aqui falar de Jesus Cristo. Há pessoas no mundo que não ouviram falar de Jesus, mas aqui eu tenho certeza que você já ouviu falar de Jesus. Talvez você conheça Jesus só de ouvir falar, mas talvez você não tenha um relacionamento com Jesus. E aí existe um grande perigo, irmãos, porque pode ser que eu esteja aqui na igreja há 10 anos, 20 anos e não conheça Jesus de verdade. Não tenha um relacionamento com Jesus de verdade. Talvez ainda eu não alcancei um novo nascimento. Talvez a minha vida não foi mudada por completo. E aí Jesus diz para mim e para você, se não nascer de novo, André, não vai ver. Se não nascer de novo, da água e do Espírito, você não vai nem entrar no reino de Deus. É necessário, o novo nascimento é necessário. E claro que Jesus, quando fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo, Jesus está dizendo, você precisa mudar. Você precisa mudar a tua vida. Aquilo que você fazia de errado, você já não vai fazer mais, Nicodemos. Mas como pode isso, Senhor? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ter uma vida transformada. E aí vem o poder de Deus, que para nós é loucura. Que as coisas de Deus não se compreendem com o raciocínio humano, que é o poder da regeneração do Espírito Santo no nosso interior, irmãos. Você talvez seja um milagre de Deus. Só você conhece a sua história, só você conhece a sua juventude, só você conhece o que você fez no passado, só você sabe. E o fato de você e eu estarmos aqui hoje, nós sabemos que somos um milagre. É ou não é verdade? Olha o poder de Jesus Cristo de transformar e de regenerar uma vida. Há um novo nascimento. Há algo novo para mim e para você. E Jesus está dizendo, eu tenho algo novo para você, Nicodemos. Você vai poder ver o reino de Deus. Você vai poder entrar no reino de Deus. Mas para isso, Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. E claro, irmãos, que nesse processo de regeneração, nessa transformação, existe a nossa grande parte, que é aceitar a transformação de Jesus. Apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz, já não faço as minhas vontades, mas eu faço as vontades de Deus. É fácil deixar os nossos prazeres de lado? Fala a verdade. Não, não é. Eu já digo primeiro que você. Não é nada fácil. Ah, pastor, mas esse papo aí de ir para a igreja e deixar os prazeres, então não vou ter mais vida, não posso fazer mais nada. Isso aí o diabo já perdeu, né? Ele tentou fazer isso há um tempo atrás, mas agora ele já foi caído por terra, porque os crentes são felizes, para a glória de Deus. Mas ainda assim o diabo tenta nos enganar, dizendo que se você for crente, você já não vai poder mais viver, que você já não pode mais
pecar e realmente não pode, né? O pecado faz mal. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a ser mudados, irmãos. E assim como o nascimento, existe um processo de crescimento. Você vai crescendo, você vai sendo mudado, você vai sendo transformado, você vai aprendendo, assim como uma criança quando sai do ventre da mãe, ela aprende a respirar, e ela aprende a se alimentar, e ela começa a se movimentar, e ela começa a andar, e ela começa a falar, é ou não é? Ela vai aprendendo, vai crescendo, até chegar à estatura de varão, de homem ou mulher de Deus. Assim somos nós com Jesus. A questão é, será que nós queremos realmente nascer da água e do Espírito? Será que a gente está deixando essa transformação ser genuína na nossa vida? Ouvir falar de Jesus, você já não pode dizer que nunca ouviu, porque eu falo para você agora aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te libertar, só Jesus pode mudar a tua história, só Jesus pode arrancar essa tristeza do teu coração, só Jesus pode te dar a vida eterna. Nenhum outro Deus te oferece a vida eterna. Jesus, além de morrer na cruz por você, Ele morre na cruz, paga o preço dos seus pecados e agora Ele fala, crê em mim e eu te dou a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe aquela falácia do diabo? Como diz hoje, né, a fake news do diabo, de que você não pode, você não é capaz, você não consegue, Jesus não te ama, você nunca vai conseguir ser, você é muito pecador, essas coisas que o diabo faz. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus enviou o seu Filho, versículo 17, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para nos condenar, Jesus não veio para nos separar, Jesus veio para nos salvar. Quando Jesus morre na cruz, que o sangue de Jesus é derramado na cruz, quando Jesus se entrega para morrer, e ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita em glória, ali Jesus ressuscita por você, para te salvar e para me salvar. Por quê? Porque eu sou pecador, porque eu sou pequeno, porque eu preciso de transformação, porque os meus pensamentos são maus, porque as minhas atitudes são ruins. Sabe o que Jesus disse um dia para os fariseus? Ele falou assim, ó, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de cura, de libertação, restauração, de milagre. Jesus veio para essas pessoas e eu sou um deles. Nós somos, porque todos nós precisamos de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram, irmãos. Nenhum de nós aqui deixou de pecar. Todos aqui somos pecadores. Somos iguais uns aos outros, com personalidades diferentes, jeito diferente, comemos diferente um do outro, moramos em lugares diferentes um dos outros, mas ao olhar de Deus, somos todos iguais. Todos iguais. E todos nós precisamos da salvação de Jesus Cristo. Todos nós precisamos olhar para Jesus, crer em Jesus e começar um processo de regeneração, um processo de transformação. É a proposta que Jesus fez para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí sim, Nicodemos, você vai ver o reino de Deus, Nicodemos. Aí sim, você vai começar a ver o que é o reino de Deus. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, irmãos, a nossa vida começa a ser mudada. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já acordei em dias cheios de problemas. Eu acho que é só comigo, né? Ninguém tem problema aqui.
Sabe aquele dia, aquela segunda-feira, pode ser que seja até amanhã, né, esse dia para você, cheio de problema para resolver. E aí, para ajudar, amanhece um dia chuvoso e cinza e frio. Aí parece que é para desabar o resto do dia, né? Aí você fala, não é possível, agora é para me derrubar, agora veio a rasteira, agora o diabo está furioso comigo. Todos nós temos esse dia mau, esse dia difícil. Mas, quando nós cremos em Jesus, assim como eu já tive dias assim, irmãos, e ainda tenho, do mesmo jeito que Ele vem, Ele vai. Porque no outro dia nada mudou, mas parece que tudo mudou. Porque Jesus está comigo. E a paz que excede todo entendimento, ela vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, e tudo começa a se resolver. E quando eu menos percebo, eu olho, Jesus já fez para mim. Jesus já fez um milagre, as coisas se resolveram naturalmente. Porque Ele é o Rei da Glória, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas, e é uma promessa de Jesus para mim e para você. Quem crê em mim, viverá uma vida em abundância. E tudo isso faz parte de uma transformação interior. Porque nós queremos resolver na força do braço, principalmente os varões. Não, amanhã é o dia, eu não volto para casa enquanto não resolver. Não fala isso, porque pode demorar. Você pode ficar longe de casa uns bons dias, porque na força do braço, irmãos, a gente não faz nada, nada. Mas quando nós entramos no nosso quarto, antes de sair de casa e colocamos o nosso joelho no chão, Jesus disse para Pedro e para mim e para você, o que você ligar aqui na terra, eu vou ligar no céu, e vai acontecer. Então se eu botar o meu joelho no chão, antes de eu sair de casa, falar, Senhor, eu não sei nem aonde começar, mas o Senhor sabe. Simples assim. Eu peço a tua bênção, Senhor, vem comigo. Parece que te enche de força, você fica forte, você fica cheio do Espírito Santo. E aí começa a vir os desafios do dia, porque é uma pedra aqui, uma pedra ali, você vai se desviando de uma, desviando de outra. As maiores Ele já está segurando para você, e quando você menos espera, aquele problema passou, tudo se resolveu para a glória de Deus. Mas por quê? Porque você creu em Jesus Cristo e no seu poder. E aquilo que nós vivemos é um milagre, é o reino de Deus, é a transformação de Deus em mim e você, é a fé. É a minha fé sendo ativada, é o meu coração sendo incendiado pela palavra de Deus, é a minha fé em ação. E eu começo a crer no poder de Jesus Cristo e naquilo que Ele pode fazer. Versículo 20, João 3, 20. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe, agora mesmo, a Carla estava ensinando a Nicole, né, que tem que limpar o quarto, né, filha? Tem que limpar o quarto, agora ela não vai mais para a salinha, né, ela fica aqui. Então, tem que limpar o quarto, daquele jeito carinhoso de mãe, né, que vocês já sabem, né? Na minha casa não! Quando você tiver a sua, tudo bem. Esse jeito carinhoso de mãe que tem que ser, tá certo? Quando está aquela bagunça no quarto, apaga a luz e não vê nada. Não faz isso, filha, que a sua mãe vai acender a luz. A gente esconde os problemas. Está tudo sujo, está tudo errado, a vida está toda torta. Eu vou me aproximar da luz? Não. Continua em trevas. E um abismo chama o outro abismo, diz a palavra. E aquelas trevas que você está caminhando, ela vai se tornar cada vez mais trevas. E aqueles problemas que você já não vê mais, já estão te derrubando e você já nem sabe por quê. E você está caminhando e não sabe por quê. Por quê? Porque anda em trevas. Porque aquele que faz as obras más, não vem para a luz, mas ele permanece nas trevas. Para quê? Para que as suas obras não sejam manifestas. Quando Jesus me chamou, quando Jesus te chama agora, Jesus está falando assim, filho, eu vou mudar a tua vida. Eu vou te fazer nascer de novo, mas primeiro a gente vai ter que limpar a casa. Aquilo que você fazia de errado, filho, já não vai fazer mais. Aquilo que você já fazia de mal, filho, você não vai fazer mais. Aquele dinheiro que você tinha, filho, de forma ilícita, não dá mais, filho.
Aquilo que você fazia contra a sua esposa, não dá mais. Aquele mal que você fazia ao seu filho, não dá mais. E Jesus vai começar a fazer o quê? A limpar. Porque Jesus é a luz. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando nós praticamos as boas obras, nós queremos que as obras de Deus sejam manifestas. Por quê? Para que as pessoas vejam a luz e encontrem Jesus. Todo esse processo de transformação, esse nascer de novo, essa regeneração do Espírito Santo começa a mudar a minha vida. E aquilo que eu fazia de errado, irmãos, eu já não faço mais. Eu já não posso fazer mais, na verdade. Então, se eu roubava, eu vou deixar de roubar. Ah, pastor, hoje então eu quero sair liberto aqui de todo o vício. Em nome de Jesus, você pode sair liberto. Mas não significa que você não vai ser tentado por isso. Pode ser que você seja tentado ao vício a vida inteira. A prostituição, a mentira. Pode ser, o Satanás não vai desistir de você nunca. Até Jesus Cristo voltar, ele vai tentar roubar a tua vida. Foi para isso por isso ele está aqui. Ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito para a glória de Deus, mas se perdeu. Então, hoje as obras do diabo são roubar, matar e destruir. Então, enquanto houver vida, enquanto você tiver fôlego de vida, ele vai tentar te derrubar de todas as formas. Como? Naquilo que te engoda, aquilo que te chama, aquilo que te prende. Talvez para mim não tenha nenhum problema um copo de cerveja em cima da mesa, mas talvez para você tenha. Talvez para você não tenha problema um monte de dinheiro sobre a mesa, mas talvez para mim tenha. Talvez para você não tenha problema um punhado de droga, mas para mim tenha. Porque nós somos tentados e engodados, cada um dentro das suas próprias consciências. Aquilo que te atrai é aquilo que Satanás vai colocar diante de você. Aquilo que te derruba é aquilo que ele vai colocar no teu caminho. Amém? Então, quando nós andamos na luz, irmãos, as nossas obras são manifestas, seja elas boas ou más. Mas tudo isso faz parte do nascimento, do novo nascimento que Jesus está te chamando hoje. Nicodemos, quer ver o reino de Deus, Nicodemos? Nasce de novo. Como assim? Como nascer de novo? Nicodemos, quer entrar no reino dos céus, Nicodemos? Você tem que nascer da água e do Espírito. Porque o que é da carne é carne. O que é das trevas, irmãos, é trevas. O que é do Espírito é Espírito. O que é da luz é luz. As suas obras boas, elas têm que ser manifestas. E através de Jesus Cristo, as suas obras más serão deixadas de lado. Em nome de Jesus. Amém? E nós seremos limpos pelo poderoso nome de Jesus. Tito, um pouco mais à frente, Timóteo, e aí você vai encontrar Tito. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3, eu queria já chamar o ministério de louvor, por favor. Tito 3 diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e de renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. As nossas obras eram más, os nossos pensamentos eram ruins,
Mas através de Jesus Cristo, nós deixamos as obras más e começamos a praticar as obras boas. Só que para que nós possamos chegar a praticar as obras boas, é necessário que Jesus faça uma transformação e uma regeneração no nosso interior. E essa obra só pode ser feita através do Espírito. Por isso que Jesus disse: Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. É necessário você se arrepender, Nicodemos, dos seus pecados. Aquilo que está em trevas, você precisa colocar à luz, para que as suas obras sejam manifestas e limpas. E depois disso, você manifeste as suas obras diante da luz de Jesus Cristo. E o processo de transformação e regeneração no seu interior está em processo, assim como eu estou em processo de transformação e regeneração, até que Jesus Cristo venha nos buscar, ou que Ele me leve. Porque nós vivemos uma vida de transformação diária, porque hoje nós estamos bem talvez, hoje você talvez esteja super bem, feliz, você nunca teve um dia tão feliz, mas eu sei, porque eu também sou assim, pode ser que amanhã você esteja triste, abalado, com vontade de desistir, sem vontade de ir à igreja, sem vontade de fazer mais nada, e assim começam as obras do diabo. Só que a gente não pode deixar que as trevas invadam o nosso coração. A gente não pode deixar que Satanás domine o nosso ser. E Jesus faz um alerta a Nicodemos, né? Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa crer em mim, você precisa crer em mim. E se você crer em mim, você vai ter a vida eterna. E na sequência ele diz, porque Deus amou o mundo e entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Amém? Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Jesus quer transformar o meu interior, Jesus quer transformar o seu interior. Mas é necessário que essa transformação comece a partir de você hoje. E você queira essa transformação, assim como Nicodemos perguntou: Senhor, como pode isso? A resposta está dada aqui, através do derramar do Espírito de Deus, que foi feito Jesus Cristo por nós, o nosso Salvador. Amém? Satanás, irmãos, ele nunca brinca, né? Ele já está condenado, ele já está sentenciado, então ele vai tentar destruir a sua vida e a minha vida. Não brinque com o diabo. Não brinque. Deus é o justo juiz. Não brinque com Deus também. Deus, através de Jesus Cristo, tem a sua infinita misericórdia sobre nós. Veja bem, Deus tem a sua infinita misericórdia. Não brinque com Deus, porque Deus é o justo juiz, mas a sua misericórdia se renova sobre nós, porque Jesus morreu por isso. Então Jesus, Ele não desiste de você até o último. Sabe naquelas cenas de filme, quando uma pessoa segura no braço da outra e vai escorregando os dedos, sabe? Quando vai cair, talvez, de algum lugar. Jesus é essa pessoa, Ele fica segurando na sua mão até o último. Enquanto você não largar as mãos dEle, Ele não vai te deixar. Ele vai te segurar, vai escapar 1, 2, 3, 4, nem que seja num dedo, Ele vai te segurar. Ele não desiste de você. E mesmo que você caia, Ele é capaz de ir aonde você está e te tirar do lamaçal do pecado, porque Jesus não desiste de você. Mas nós temos um inimigo que se chama Satanás, que também não vai desistir de te levar para o inferno. O inferno é real, o inferno existe. Assim como existe Deus e os seus anjos de Jesus Cristo, o inferno também existe, irmãos. E o diabo vai tentar te levar. Esses dias eu fiquei muito triste. Alguns dias eu fiquei muito triste. Um jovem acabou se matando. Tirou a sua própria vida. E eu tive um contato direto com esse jovem. Um dia antes, eu já havia tido contato com ele. Já havia convidado ele a estar à igreja. Ele veio à igreja alguns dias. E na semana eu tive contato com ele, fui até ele, falei: cara, você precisa ir para a igreja? Não, pastor, eu vou para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Vamos para a igreja.
Fiz o convite, falei, dei um abraço nele, vamos para a igreja. Na quinta-feira falei com ele de novo, tive com ele, falei, final de semana não, já está marcado, final de semana eu vou lá. E na sexta-feira ele não resistiu e se entregou. Eu fiquei muito triste. Eu me senti derrotado, irmãos, porque passou tão pertinho de mim. Parece que como a areia escapou da minha mão, sabe? Eu não tenho poder para nada, Deus sabe o que eu quero dizer, mas eu me senti derrotado naquela hora. Eu senti derrotado. E eu fiz uma oração, falei, Deus, se o Senhor colocar mais alguma pessoa como essa no meu caminho, Senhor, abre a janela dessa pessoa, a alma dela, Senhor, para que eu veja, para que eu vá até o fim, até o último, Senhor. Até o último. Porque, irmãos, quando nós perdemos alguém, é muito triste. E assim é o sentimento de Deus. Quando Ele está te perdendo, quando está escapando das suas mãos. Então se apega a Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da glória e Ele pode te salvar.